versículo 1 e o capítulo 12 de Jeremias vai falar o seguinte: Você viu bem, disse o Senhor. Isto significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. E no livro de Mateus, primeiro também, e 23 vai falar o seguinte: Veja, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. No livro de João, no capítulo 1, versículo 1, também vai falar que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por intermédio deste Verbo, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito, porque ele é a palavra. No princípio, aquele que é a palavra existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existiu no princípio com Deus. Por meio de Deus criou, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e a sua vida trouxe a luz a todos. E aqui ele vai falar, assim a palavra se tornou humano, carne e osso, habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade, e vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Comecei lendo para você em Jeremias, para você entender, porque eu quero falar a respeito de uma data toda especial, que é o Dia das Mães, que será dado no domingo. Então, eu quero dizer o seguinte, que Deus falou assim: olha, Jeremias, a minha palavra, ela vai se cumprir. Querendo o homem ou não, a minha palavra, ela se cumpre. E porque eu zelo por ela. Deus, eu zelo. Então, eu quero dizer, se você que está aí pensando do outro lado, mas o que será que Deus tem para a minha vida? Será se Deus tem algo para a minha vida? A palavra de Deus vai dizer que antes que fosse formado no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E a partir daí, Deus tem todo um projeto para a nossa vida. Deus tem do primeiro dia da nossa vida até o final da nossa vida. Deus tem algo, Deus tem planos para nós. E Ele vai dizer: eu sei o pensamento que eu sei, que eu tenho ao teu respeito, é pensamento de paz e pensamento bênção, e não pensamentos mal. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes que entra na divisão da nossa alma, corpo, medula e espírito, discernindo todo o nosso pensamento. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, tão somente confia nele. Eu quero te falar de uma mulher chamada Maria, que já estava ali prometida para casar-se com José, até vinha um recado de Deus para ela: Maria, você dará luz ao meu filho. E ela ficou tonta, como isso vai dar? Eu sou virgem. E o anjo falou: não, Maria, você vai ser coberta, envolvida pelo Espírito Santo, e você então e dentro de você vai ser gerado o Filho de Deus. E de repente José soube que Maria estava grávida, tentou fugir, e o anjo, Deus, sondando a mente de José, mandou o anjo dele lá: olha, fala para José: José, não abandone Maria, não fuja, porque o que Maria está esperando é gerada pelo Espírito, não é nem de um homem, mas é do Espírito Santo de Deus. E você, José, vai dar o nome para esta criança, e ele vai ser chamado Jesus. Você vai dar o nome dele de Jesus, que quer dizer Emanuel, Deus conosco. Deus estará habitando na terra, José, através da sua mulher, que ouviu, que atendeu ao meu chamado, obedeceu o que eu tenho para a vida de vocês. E José então voltou ali, cuidou da sua esposa, daquela criança que ela estava esperando, e a partir daquele momento José sabia que ele tinha um compromisso. Então, quer dizer para você, para que nós possamos atender
a voz do Senhor e saber que Deus, Ele tinha com Jesus algo, um projeto para a minha vida e para a sua vida, através do seu filho, que como eu li lá no livro de João, capítulo 1, que ele sempre foi Deus, estava com Deus, nada do que foi feito teria sido feito se se não por Jesus. E Jesus deixou de tudo, deixou da sua glória, se fez um pouco menor que os anjos e habitou entre nós para que pudesse nos resgatar desse mundo de pecado, do mundo de tristeza, de perdição. Com a sua vida, ele nos comprou e através do Espírito Santo de Deus, nós fomos gerados de novo. Para a honra e para a glória do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus ele veio para nos reconciliar. Mas eu quero dizer para você, amigo ouvinte, porque a palavra de Deus vai dizer que tudo que foi escrito lá no livro de Romanos para nosso aprendizado foi escrito. E esta mesma palavra vai dizer que Jesus, ele é pedra de esquina. Para aqueles que crê é pedra de salvação e para os que não crê é pedra de tropeço. Então eu quero dizer para você, mulher, que Deus não venha ser pedra de tropeço nem para a minha e nem para a sua vida, mas que possamos agasalhar os projetos de Deus, o sonho de Deus no nosso coração e cada um dos objetivos de Deus na nossa vida venha a ser cumprido por intermédio da nossa obediência à sua palavra, o amor que Deus teve por nós, que nós possamos ter, possamos retribuir, assim como Maria fez, nós também possamos fazer. Porque Maria, ela abriu mão dos seus sonhos, do seu projeto para fazer a vontade de Deus. E que nós também possamos fazer a mesma coisa. Que Deus te abençoe, mamãe, e te dê muita graça. Você que ainda não é mamãe, saiba que Deus tem todo um projeto de vida para você, então não desanima, não se cansa. Deus tem o melhor para você. A Bíblia vai dizer: eu sei que pensamento que eu tenho a teu respeito é pensamento de paz, é pensamento de bênção e não de mal. Então, creia, debruce nos pés do Senhor, honre a Deus, não adore mais a ninguém a não ser Deus, porque quando eu falei de pedra de tropeço, porque tem muita gente que está com imagem de escultura carregando para um lado, para o outro, mas quando naquela festa de casamento que procuraram Maria para falar que tinha acabado o vinho, aonde Jesus, os seus irmãos, as suas irmãs, a sua mãe Maria foram convidados e Maria, então, quando procuraram Maria, Maria foi falar para Jesus, acabou o vinho. Jesus falou para Maria, mulher, o que tem eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora, mulher, porque Jesus tinha o objetivo de Jesus era obedecer só a Deus e mais ninguém. E ele sabia que Deus estava no controle de tudo, o seu pai que enviou ele aqui na terra. O seu pai ia fazer tudo acontecer na hora certa. E Maria falou: olha, vocês fazem tudo o que Jesus mandar. E assim foi feito. E o que Maria quer? O que Maria desejava é que nós obedecêssemos a Deus, a Jesus, assim como ela obedeceu e passasse a fazer a vontade de Jesus. Então, para que Deus seja pedra de salvação na nossa vida, precisamos ouvir a palavra de Deus, guardar ela, agasalhar ela no nosso coração, obedecer, começar a deixar Jesus cuidar de nós, a Jesus nos direcionar, a Jesus ser luz que ilumina, que irradia a nossa vida e que através da nossa vida, que essa luz que está dentro de nós possa iluminar nossa casa, nossos filhos, nossos esposos, os nossos sonhos, os sonhos de outras pessoas, que nós possamos nos render diante do Senhor, que Ele tem o melhor para nós e que cada um dos sonhos do Senhor, dos projetos, venha a ser realizado na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e que te guarde, em nome de Jesus.